Olá, tudo certo com você? Estou eu aqui de novo para falar para você sobre um outro tipo de estrutura de dados que na verdade é um tipo particular de uma estrutura que você já aprendeu, tá? Então para isso vamos fazer uns desenhinhos aqui e eu vou te mostrar. Bom, você lembra, né, que a gente em algum momento ali fez uma estrutura como essa daqui, né? E eu falei para você que isso aqui era o que a gente chama de array, né, ou vetor. Qual é a particularidade do array, né? Ele tem um tipo, por exemplo, eu posso dizer lá que ele é um array de inteiros, ok? E cada posição desse array é indexada. Eu consigo colocar elementos aqui dentro, né? E recuperar esses elementos com base no índice de cada elemento. Então o array nada mais é do que você pode enxergar ele como se fosse uma linha, né, com caixinhas onde você armazena informações ali dentro. Olhando para o array, você vai perceber, tá, que ele na verdade tem o que a gente chama de apenas, deixa eu escrever aqui, uma dimensão. Por quê? Porque ele é como se fosse uma linha, tá? Ele não é uma tabela, ele é apenas uma linha. Mas a gente pode expandir esse mesmo conceito do array de uma dimensão para um array de mais de uma dimensão. A gente poderia ter algo assim, ó. Vou fazer aqui. Certo? A minha pergunta para você é a seguinte: isso aqui continua sendo um array? Na verdade continua, tá? Só que ele tem uma diferença agora. Perceba que esse array aqui, ele tem duas dimensões. Ele cresce para o lado e ele cresce para baixo. Claro que na memória, né, do computador, né, ele não monta essa figurinha aqui e tudo mais, mas para a gente enxergar espacialmente, tá, você pode considerar dessa forma. Você já jogou um jogo chamado Batalha Naval? Batalha Naval é um jogo que usa vetores multidimensionais, né? Mais especificamente de duas dimensões. Batalha Naval é um jogo, né, que você tem lá uma espécie de uma tabela ou uma matriz ou um array bidimensional, enfim, você pode chamar como você quiser, onde você posiciona lá os seus barcos, né, seus elementos, e o outro jogador ele tem que tentar acertar aonde que estão os seus elementos. Então, para poder acertar, como que ele define, né, uma coordenada? A partir de uma linha e de uma coluna. Então, a pessoa chega e fala assim, eu quero tentar no B2, né? O que é B2? Você vem aqui na linha B, coluna 2, B2 é essa casa aqui, certo? E agora eu quero no D3. Bom, D3 é aqui. E assim por diante. Então, você vai referenciando, né, as casas ali para poder encontrar as posições. Quando a gente trabalha com arrays multidimensionais em programação, é exatamente a mesma coisa, tá? O que é que muda? Tá? O que é que muda? Deixa eu fazer aqui um desenho para você entender o que muda. Deixa eu apagar essas coisas que eu coloquei aqui. Muda o seguinte. Opa, apaguei uma linha a mais aqui, né? Que ao invés de eu ter ali letras, né? B1, C5 e assim por diante, eu vou ter índices que começam em 0. Tanto para linhas como para colunas, certo? Então, por exemplo, se eu quero a posição linha 2, coluna 3, onde que eu vou? Linha 2 é essa aqui, coluna 3 é essa aqui. Opa, é esse cara aqui que eu estou procurando. E se eu quero a posição 0, 4? 0 é aqui, 4 é aqui, opa, é essa aqui. Perceba que a única coisa que muda agora é que como eu tenho duas dimensões, é como se eu precisasse de dois índices, né, para determinar aonde está uma posição. É só o que muda. No mais, significa a mesma coisa.
quando eu crio uma matriz, né, que é como a gente chama isso, né, que seria uma rede de 2 dimensões, uma matriz bidimensional, eu digo lá, por exemplo, que tipo de dado ela vai armazenar, posso dizer, por exemplo, que vai armazenar inteiros, né, e eu referencio esses elementos dentro da matriz exatamente da forma como eu fazia com arrays. Vamos então escrever um código para trabalhar com matrizes, tá? Eu vou criar aqui então uma matriz de inteiros. Eu vou chamar ela de, por exemplo, matriz 1, tá? E ela vai ter 3 linhas e 4 colunas, certo? É assim que eu defino aqui na nossa ferramenta, né, SoftBlue Logic IDE, que a gente quer criar uma matriz bidimensional. Lembra quando a gente criava lá um vetor, né, um array que era só assim? Né? Eu dizia só quantos elementos tinha na linha, agora eu tenho que dizer quantos tem na linha e quantos tem na coluna. Então aqui eu estou criando uma matriz de 3x4, 3 linhas, 4 colunas, tá? Não precisa ser sempre quadrada, né, 4x4, 5x5, eu tenho essa liberdade para criar da forma como eu quiser, ok? Certo, agora eu vou colocar elementos nessa matriz. Como a minha matriz é de inteiros, eu vou colocar números inteiros ali dentro. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, matriz 1, índice 00, recebe o valor 3. E vou fazer a mesma coisa para todas as posições. Então, vamos começar, ó, 0, 00, 01, 02, 03, 1, 2, como são 4 colunas, né? Então vai de 0 até 3. Então eu vou colocar aqui 3, 1, 4, 6. Essa aqui seria a minha primeira linha, tá? Vamos agora para a segunda linha, que é essa aqui. E a minha terceira linha, que é essa aqui. Então, 3, 1, 4 e 6. Aqui eu vou botar 0, 9, 8, 7. E aqui eu vou colocar 7, 6, 1, 2. Certo? Estou colocando os elementos. Se eu quiser, por exemplo, mostrar o que é que tem na linha 1, coluna 4. Coluna 3. Opa. Faltou um aqui, né? Tá lá, é o 7. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3 é o elemento 7. Exatamente. Entendeu? É indexação usando 2 números. É muito parecido com arrays. A diferença é que aqui eu tenho que usar 2 índices. Aí você pode me perguntar, legal, Carlos, e como é que eu faço para iterar numa matriz, por exemplo, para mostrar os elementos dela? A iteração, ela é igual nos arrays. A diferença é que aqui, como eu tenho 2 dimensões, eu vou ter que fazer 2 laços de repetição, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um para as linhas, né? Então, deixa eu criar aqui 2 variáveis inteiras. Então, inteiro i, que vai ser a linha, tá? E o j, que vai ser as minhas colunas. Então, para i, de 0 até 3, até 2, na verdade, né? Porque tem que ser 0, 1 e 2, são 3 linhas, né? Então os índices são 0, 1 e 2. Sempre tem que lembrar disso, né? Eu não posso ultrapassar o limite. Passo 1. E para j de 0 até 3, por que 3? Porque o j, né, as colunas, vai de 0 até... são 4 posições, né? Então é 0, 1, 2 e 3. Passo 1. E agora eu posso pedir para escrever, né? Escreva matriz 1, índice I, índice J. Deixa eu só ver aqui o que faltou. Ah, faltou 2 pontos aqui, né? Então tá aqui, ó. 3, 1, 4, 6, que corresponde aqui em cima. Depois 0, 9, 8, 7, ó. 7, 6, 1, 2... E tá lá os valores, tá? Então é assim que eu faço para varrer a minha matriz. Vamos agora dar uma incrementada nisso aqui. Vamos supor que eu quero criar uma outra matriz, certo?
que é o resultado vamos supor aqui, da soma, da multiplicação de cada um dos elementos que está aqui por 2, tá? Então, eu quero pegar essa matriz e multiplicar por 2. Essa é uma operação que na matemática você pode fazer, né? Não sei se você chegou a estudar matrizes na matemática, mas quando você pega uma matriz, né, bidimensional e você multiplica por um número, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e multiplicar cada um dos elementos da matriz por aquele elemento, e isso vai resultar numa outra matriz com os elementos multiplicados. É o que a gente vai fazer aqui. Então, como a gente tinha a matriz 1, eu vou criar aqui uma outra matriz chamada 2, que vai ter o mesmo tamanho, né, porque eu só vou multiplicar os números, mas o tamanho dela vai continuar igual. E essa matriz 2 vai ser o resultado da multiplicação de todos os elementos da matriz por um determinado número, tá? Bom, então eu vou iterar em todos os elementos da matriz 1. E para cada um desses elementos que eu encontrar na matriz 1, eu vou pegar esse elemento, multiplicar por 2, certo? E vou colocar numa matriz resultante, que é a minha matriz 2. Esse multiplicador, eu vou criar ele como uma variável chamada multiplicador, tá? E vai receber o valor 2. Assim fica muito fácil, caso uma hora eu queira mudar o multiplicador para 3, 5, enfim, fica tranquilo de mexer, tá? Bom, então eu vou fazer com que o mesmo elemento da matriz 1 que eu estou iterando seja copiado para a matriz 2, só que multiplicado por 2. Então, matriz 2 i j recebe o valor de matriz 1 i j vezes o multiplicador. Certo? Se eu agora pedir para fazer mais um laço aqui de repetição para mostrar os valores de matriz 2, olha o que vai acontecer. Ele imprimiu para mim 6, 2, 8, 12. Por que 6, 2, 8, 12? Porque é cada um dos elementos multiplicado por 2. Ó. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Tá? Mesma coisa com os de baixo. Ó. 0, 9, 8, 7 virou 0, 18, 16, 14. E depois o 7, 6, 1, 2 virou 14, 12, 2, 4. Tá? Carlos, é só isso sobre matrizes? Sim, só isso. Tá? Se você entendeu que a matriz é uma espécie de uma tabela de 2 dimensões, você consegue facilmente, né, entender como que ela funciona. Tá? Você tem que lembrar sempre que cada elemento tem um índice, e na verdade, numa matriz bidimensional, esse índice ele é dado por 2 posições. Tá? Então eu tenho que dizer qual que é a linha e a coluna, né? Se você enxergar espacialmente, né, é assim que você considera, linhas e colunas. Aí você pode me perguntar o seguinte: Carlos, existem matrizes de mais de 2 dimensões? Existem, tá? Você pode ter matriz de 3, 4, 5, 6 dimensões, quantas você quiser, tá? Na prática, pensando em programação, tá? Eu já vi algumas situações onde uma matriz de 3 dimensões pode ser interessante. A matriz de 3 dimensões é como se você tivesse linha, coluna e uma profundidade. Imagine um cubo, tá? Todo dividido em quadradinhos, e aí você coloca informações ali dentro. Então, qual que é a diferença de uma matriz de 2 para 3 dimensões? A diferença é que você tem que adicionar um índice extra, né? Além de você dizer em qual linha e qual coluna que está, você tem que dizer dentro daquela linha e coluna qual é a profundidade que aquele elemento está, né? Se você enxergar um cubo espacial em 3 dimensões na tua cabeça, certo? Aí fica fácil de você entender. Mais do que 3 dimensões, é muito difícil você ter uma situação prática que você precise aplicar matrizes de mais de 3 dimensões, tá? É muito confuso, é difícil de você enxergar espacialmente, tá? 3 dimensões você ainda consegue entender. Você lembra do cubo, ainda é uma coisa que na tua cabeça fica simples ainda de enxergar. Agora, de 4 dimensões para frente, você normalmente não tem, tá? Agora, a dica que eu dou para você é o seguinte: se você estiver confortável para trabalhar com 1 e 2 dimensões, 99% dos casos que você vai precisar em programação já estão resolvidos, tá? Porque esses são os cenários realmente mais comuns, ok? Espero que você tenha entendido e tenha gostado das matrizes. Forte abraço, nos vemos na sequência. Até lá!